Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maíra Delfino, sou líder do Conacred. Hoje a gente vai ter um assunto muito importante, muito interessante na nossa live da semana. Sim, daqui a pouco eu apresento o palestrante para vocês. Olá pessoal, boa noite. Olá Gabriele, como vai? Aguardando vocês entrarem para nós, para acompanhar a nossa live de hoje, muito importante, com um assunto excepcional. Na verdade, a gente não chegou a falar dele ainda, nada nem muito relacionado. Então, a gente vai trazer hoje uma pessoa super especialista. Tudo bem? Olá, Francisco, tudo bem? Como vai? Eu vou falar, gente, Francisco ajuda a gente demais. Obrigada pelo prestígio, Francisco. Hoje chegou a tão esperada live, né? Live do José Ângelo. Tô aguardando mais pessoas entrarem. Pessoal, vocês já viram o anúncio? Ó, a gente já anunciou o que era a nossa grande diferença, a nossa grande novidade da semana. Já tá lá no Stories. Qualquer coisa, depois deem uma olhadinha, tá? Ó, avisando aqui vocês, pessoal, a gente vai... Eu vou desligar aqui os comentários, tá? Enquanto o José Ângelo estiver conversando conosco. Olá, Luciano, boa noite, tudo bem? Mas fiquem à vontade para mandar perguntas. Estamos aqui para fazer essa pergunta. Hoje a gente vai fazer um bate-bola também, vai ser super interessante. A gente vai fazer uma conversa, né? Eu tenho aqui algumas perguntas, tenho a minha colinha aqui, tá? Das minhas perguntinhas para ele. Então, se eu olhar para baixo, é porque eu tô olhando para minha cola. Olá, Davi, tudo bem? Davi, nosso advisor, querido, já esteve conosco aqui. Legal, pessoal. Ó, temos, deixa eu ver se o José Ângelo já chegou. Se ele já chegou, já o chamo. Não, ainda não. Vamos lá, ainda não. Mas já, qualquer coisa, eu já chamo ele por aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Ó, novamente, vou desativar os comentários aqui enquanto ele estiver conversando conosco, mas depois lá no finalzinho a gente abre, tá? Ó, preparem que lá no finalzinho a gente vai ter o nosso momento print, vamos fazer um sorriso bem bonito para vocês tirarem um print e postarem aí no Stories que vocês estavam nos acompanhando, tá? Fiquem à vontade para mandar as suas perguntas, não pelo chat porque já vai estar desativado, mas pelas perguntinhas ali, fiquem à vontade para mandar, tá? Ó, nós temos aqui já várias pessoas conectadas, sei que o pessoal, ó, José Ângelo já chegou. Pessoal, vou primeiro apresentá-lo e já chamo ele para entrar conosco. Bom, José Ângelo Mazilo Júnior, ele é secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, do MAPA, e ele vai trazer um monte de novidade para nós hoje sobre finanças verdes do agronegócio. Sei que o pessoal já tá super a fim de aprender bastante com ele. Ele tem bastante experiência, está no Ministério já tem bastante tempo desenvolvendo essas questões aqui, achei. José Ângelo, para a gente conversar. Pessoal, vou desativar os comentários já já, tá? Então fiquem à vontade se vocês quiserem mandar alguma coisa por enquanto. Aqui. Estamos nos conectando. Ó, e quem ainda não viu qual que é a nossa novidade, vai lá, quero vocês participando, hein? Nós temos uma porção de novidades, né? Temos aí 5 profissionais entrando conosco na jornada Conacred 2020. Quero ver quem é que vai adivinhar quem são esses 5. Tá conectando, pessoal, talvez essa rede, né? Você sabe. A gente tá aqui, a gente fica em Jundiaí e o José Ângelo não fica aqui pertinho, então você sabe, os cabos são longos. Aí, chegou. Desculpe aí, Maíra. Vocês estão conseguindo me ver? Ainda não, a gente está te ouvindo. Me ouvindo? Tá meio ruim a imagem. Meio? Estou achando totalmente ruim a imagem. Deixa eu ver se eu. Tô como a gente fez ontem. Sim, não, tá certinho. Mas tá meio ruim. Posso te derrubar, você entra de novo? Pode, mas avisa antes para eu não me machucar aqui no chão. Ai, Aqui. desculpa, mas vai ser coisa leve. Tá bom. Vamos tentar de novo, pessoal. Vou tentar chamá-lo de novo, tá? Vamos ver aqui. Espera só um minutinho. Agora vai dar certo. Opa! Ah, agora sim, ó. 10.
Maravilha. Pessoal, quem ainda. Só umas instruções e aí a gente fica livre para conversar. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no nosso canal aqui, quem ainda não está seguindo o Conacred, siga o Conacred. A gente está cheio de lives, cheio de novidades do crédito no agro, então siga-nos e também fiquem à vontade para seguir o José Ângelo. E encorajo vocês a irem aqui no aviãozinho e mandarem a nossa live para várias pessoas, colegas de vocês, 3 a 4 pelo menos por pessoa, para a gente encher essa live de gente, porque realmente é um assunto extremamente importante. José Ângelo, vamos lá. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Maíra. Feliz aqui com vocês e feliz por estar falando, poder falar de um assunto que eu gosto bastante. Finanças verdes do agronegócio. Olha, vou falar, é uma honra tê-lo presente conosco. Muito obrigada por ter concordado em estar conosco nesse momento. Então, vou começar algumas perguntas que a gente tem aqui, mas fiquem à vontade para mandar outras perguntas, tá? Pessoal, vou só desativar os comentários agora, para não ficar passando no rosto do José Ângelo, mas vamos lá. José Ângelo, você consegue explicar um pouquinho para a gente o que são os títulos verdes e quais as vantagens desse mercado? Hoje, a gente primeiro tem que explicar os mercados sustentáveis. Hoje, os mercados ditos sustentáveis são aqueles que têm a preocupação especial com o meio ambiente, com o lado social e com a governança. Esses mercados sustentáveis, eles ocorrem, a origem deles ocorre dos mercados consumidores. As pessoas hoje estão cada vez mais preocupadas em consumir produtos que tenham, vamos dizer, um reflexo positivo no meio ambiente, que não decorram de exploração do trabalho humano e para que a atividade que está responsável por essa produção conseguir atender esses quesitos, precisa estar sob uma boa gestão, sob uma boa governança. Então, são os 3 aspectos dos mercados ditos sustentáveis. Em inglês, a sigla é ESG, E de Environment, S de Social, G de Governance, e em português, ASG, o ambiente, o lado social e a governança. Essas 3 letrinhas têm que ficar na cabeça de todo mundo, a partir daí que a gente puxa a pontinha desse novelo e começa a entender a sustentabilidade dos mercados. E os títulos verdes ou as finanças verdes é o lado financeiro disso. Quem tem dinheiro e precisa investir por questão de política, por questão de valores, que precisa investir nas atividades que tenham esses reflexos positivos, que atentam para esses critérios de sustentabilidade, então aí se diz que são as finanças verdes. O investidor comprando título, carreando recursos para aquelas atividades no setor real da economia que atendem esses 3 aspectos aos quais eu me referi, que vocês já decoraram, A, S, G. Mas o que acontece, Maíra? Para entrar nesses mercados, o produtor e o empresário precisa se certificar, precisa se submeter a um processo para que ele se mostre para os investidores como um destino diferenciado de recursos. Olha, pode investir em mim, que de fato eu sou sustentável, e o investidor para o seu lado tem que ter segurança, porque ele está investindo dinheiro e, vamos dizer, ele não quer ser ludibriado, ele precisa ter alternativas críveis. E quem leva essa credibilidade da atividade econômica, do lado real, para os mercados financeiros é o processo de certificação. Aí você pergunta, tá bem, mas o que o produtor vai ganhar com isso? Vamos pensar só no produtor, estamos falando das finanças sustentáveis do agro. O que o produtor ganha com isso? Primeiro, um crédito mais favorável, um crédito mais barato, um crédito mais perene, um crédito constante, mais previsível, porque como a atividade ela é sustentável, o investidor pode contar com aquela alternativa de investimento também de uma forma mais sustentável e se forma uma relação mais previsível, mais constante ao longo do tempo. E o outro aspecto é curioso, porque a gente fala, pô, mas vai gastar contratando uma certificação para ter um rótulo, um selo verde, a minha atividade é essa, você vai contratar. Mas muitos produtores dizem que depois que eles passam por esse processo, a produção deles fica mais eficiente. Então eles conseguem fazer a mesma coisa que faziam antes, gastando menos insumo, racionalizando mão de obra, e só nesse balanço já se justificaria passar por um processo de certificação.
Então, numa visão geral, é isso. Títulos verdes estão dentro dos sistemas convencionais, nos mercados convencionais, mercados financeiros convencionais. A única diferença é que o produtor que queira se mostrar assim para o investidor, ele contrata a certificação e o investidor pode, então, se for política dele, carrear recursos para atividades sustentáveis. Maravilha. E me fala uma coisa, José Ângelo, como é que o Brasil está se posicionando nesse mercado? A gente tem potencial de crescimento? Essa pergunta é boa, mas nós estamos ainda muito incipientes. O ano passado, por exemplo, o Brasil representou apenas 0,5%, pouco mais de 0,5% das emissões de green bonds no mundo. No mundo foram emitidos um montante de aproximadamente 260 bilhões de dólares em green bonds e o Brasil emitiu 1,5. Né? Hoje nós podemos ver, fazendo até uma comparação imediata entre o PIB do Brasil e o PIB mundial, o PIB do Brasil vale 2% do PIB mundial. Então, por essa continha simples, que subestima a nossa capacidade, a gente teria espaço para imediatamente multiplicar por 4 a nossa participação nos mercados do Green Bonds. Mas vai ser muito mais que isso, porque o Brasil é uma potência agroambiental. Nós temos um ambiente institucional propício, nós já entendemos a questão da sustentabilidade, já incorporamos no agronegócio esses conceitos e levamos, de fato, esse assunto muito a sério. Nós temos a Embrapa, que já desenvolveu uma série de protocolos importantes, a protocolos para agricultura de baixo carbono, para integração lavoura, pecuária, floresta, para a saúde do solo. Então, a Embrapa é reconhecida internacionalmente, tem escritórios fora, tem escritórios na França, por exemplo, faz pesquisa lá, é mundialmente conhecido. Nós já desenvolvemos o CBIO no âmbito do RenovaBio, é o crédito carbono brasileiro, tenho certeza que é o melhor do mundo, o mais bem feito, o mais consistente. Os nossos protocolos têm uma base científica muito forte, temos o patrocínio institucional e a legislação de ponta, que é o nosso Código Florestal. Então, já estamos prontos para o jogo. Maravilha. E me fala uma coisa, e quais são as novas oportunidades que vão se abrindo para o agronegócio brasileiro e para os produtores rurais? O nosso agronegócio, só para você ter uma ideia, a gente falou que o ano passado o Brasil emitiu 1,5 bilhões de dólares em green bonds, considerando todos os segmentos que podem emitir green bonds. Então nós temos energia, temos transporte, logística, e o agro quase não emitiu nada desde que esse mercado começou. Mas se você olhar quanto que o agro precisa de capital por ano, capital de giro, chega a 100 bilhões de dólares. Só o giro da agropecuária, sem falar o capital para investimento, sem falar todas as atividades antes da porteira que suportam a agropecuária, produção de insumo, logística de insumos, e nem as atividades posteriores, que envolvem a distribuição, a armazenagem, logística da produção, comercialização e industrialização. Então, nós estamos falando que 100 bilhões de dólares é a menor parte de toda essa cadeia imediatamente ligada à agropecuária e toda ela pode ser verde. Por que você fala isso? O Brasil hoje usa aproximadamente 8% do seu território para lavoura, são cerca de 60 milhões de hectares. E essa produtividade, ela pode dobrar essa produtividade. Vamos falar em ordem de grandeza, é evidente que eu vou me arriscar a falar coisas não muito precisas, mas é mais para ilustrar o raciocínio. Então, a nossa agropecuária, a nossa produção agrícola de lavoura pode dobrar. Não é absurdo falar nisso, se a gente tem hoje as melhores fazendas produzindo 55 sacas de soja, por exemplo, por hectare, e nós temos exemplos do Brasil que produz 110, fora do Brasil que produz 130. Então, nós podemos, numa safra, produzir mais e podemos dobrar. Nós temos startups hoje que estão fazendo protocolos para dar o que a planta quer no local certo, o nutriente que ela precisa, e já consegue extrair 95 sacas por hectare. Então, não estamos falando nenhum absurdo em se dobrar a produção da lavoura do Brasil, que ocupa 60 milhões de hectares. E a nossa pecuária ocupa 170 milhões de hectares, sendo que a produtividade vem aumentando, e hoje qualquer projeção diz, nós com 10% do que a gente
usa de área hoje, a gente pode produzir a mesma coisa, 10% usando as melhores tecnologias. E o que vai fazer com o resto? As lavouras vão recuperar a pastagem, vão ocupar áreas de pastagem que vão sendo deixadas para trás pelo avanço tecnológico da pecuária brasileira, e se você dobrar 2 vezes, você quadruplica a produção de lavoura, e nessa esteira vai também a agropecuária. Espaço é o que não falta. Então nós temos condição de fazer isso sem derrubar uma árvore sequer. Isso é um privilégio que nenhum país tem. Nós temos 2 safras por ano que a natureza deu para a gente. A gente pode plantar uma de soja no final do ano, setembro, outubro, planta uma de soja, depois planta uma de milho, com água da chuva. Os países de clima temperado têm uma safra só, o resto é solo congelado. E nós conseguimos a 3ª safra, porque se nós fizermos a gestão hídrica adequada, a gente pode ter uma 3ª safra de grão ou pode ter uma safra de boi. A gente pode ter, na mesma área, fazendo rotação de cultura, planta-se milho junto com capim, colhe o milho, fia o capim, entra o boi, come, depois planta soja. Então a gente consegue 3 safras no mesmo hectare, coisa impossível para um país temperado. Então, é uma tendência natural, se a gente pensar em racionalização global de recursos naturais para produzir alimento, que o Brasil exerça esse papel de forma mais intensa, porque se não for aqui, vai se gastar, no nosso exemplo, evidente, com todas as limitações aqui, 3 vezes mais área. E isso não é bom para o meio ambiente. Então a gente pode usar menos recursos de forma eficiente e sustentável aqui no nosso país, e com isso não tem dúvida que a vocação do Brasil, nós temos que nos organizar e exercer esse potencial. Excelente. A doutora Nancy comentou aqui com a gente que eu desativei os comentários, o chat aqui, desativei, doutora, só para não ficar passando assim no rosto do José Ângelo, mas a gente vai ativar mais tarde também, daqui a pouco. Fiquem à vontade para mandar perguntas, não tem problema que eu estou acessando as perguntas aqui. Tenho as minhas aqui também. José Ângelo, me responde uma coisa. O que a gente precisa fazer para entrar, para acessar esses mercados? O governo tem alguma coisa desenvolvida nesse sentido? Estamos sim, por isso que eu estou aqui conversando até com vocês. E a primeira coisa, nós precisamos de uma certificação de ampla aplicabilidade na agropecuária. E no mundo não há. Não há nenhuma certificadora internacional que tenha os protocolos para a agropecuária como um todo. E isso está sendo desenvolvido pela CBI, que é a entidade mais importante no mundo na certificação de Green Bonds, e eles assinaram junto com o MAPA um memorando de entendimento, mas sempre um acordo de cooperação técnica para a gente desenvolver as finanças. Então, o primeiro passo do trabalho deles é ultimar, como eles estão fazendo, uma certificação para a nossa agropecuária. E quando a gente tiver isso, com aceitação internacional, nós vamos dar um passo importante. E, evidentemente, que todos os protocolos da Embrapa, que já foram desenvolvidos, vão poder se acoplar nesse arcabouço que a CBI está fazendo, de forma a dar alguma agilidade a mais do que partir do zero, porque o Brasil não parte do zero em termos de sustentabilidade da sua agropecuária. E esse memorando de entendimento é um plano de trabalho pelo qual a gente vai trabalhar os 3 públicos principais, que são os investidores, as certificadoras e os produtores. Hoje eles estão distantes, nós vamos aproximar esses 3 públicos. E o foco imediato nosso é o investidor. O investidor é o começo de tudo, a gente tem que levar certeza, confiança para ele. Nós temos que mostrar a nossa agropecuária do ponto de vista de sustentabilidade como algo crível, algo lucrativo, algo que atenda às suas políticas. Então, no dia 22, já vou fazer um anúncio aqui, Maíra. No dia 22, vou convidar todo mundo. Vamos fazer uma live com a CBI e talvez a ministra apareça para fazer a abertura e nós vamos explicar o plano de investimento que a CBI também lançou. Esse foi o primeiro produto do nosso memorando de entendimento. Um plano de investimento explicando as alternativas do agronegócio, da agropecuária, brasileira para o investidor internacional do ponto de vista de sustentabilidade. Então, eles lançaram na terça-feira, dia 23, se não me falha a memória,
E no dia 22 de julho, às 10 da manhã, esse plano vai ser explicado e nós vamos lançar uma pesquisa com o investidor. Terão dezenas. A live de lançamento do plano de investimento chegou a contar com mais de 700 pessoas participando simultaneamente, depois mais de 2.500 pessoas viram essa live, né? Então nós vamos repetir e vamos explicar uma pesquisa, porque a gente quer entender o investidor, a gente quer perguntar para o investidor: você investiria imediatamente no agro sustentável do Brasil? Quanto? A que taxa? Em que prazo? Quais os papéis que você quer? Qual a certificação que você quer? O que te impede de fazer isso agora? Você operaria com agricultura familiar? Operaria com cooperativismo? Então, nós vamos querer entender para poder fazer, como se fala no jargão, né, customizar a nossa agropecuária para o investidor e, com isso, estabelecer esse fluxo. Porque é bom para o investidor não tem alternativa. Ele precisa cumprir suas políticas de sustentabilidade e o mundo não oferece títulos suficientes, há uma falta desses títulos. E o Brasil tem todo o agronegócio, como eu falei aqui, à disposição. Então, nós precisamos juntar essas pontas e esse é o objetivo do nosso memorando. Maravilha. E puxando essa ponta que você falou sobre a pesquisa com os investidores, enfim, como é que está o nosso mercado financeiro? A gente está pronto para receber as finanças verdes? A gente tem toda a estrutura adequada? Como é que está esse lado? Olha, nós temos um problema do mercado de crédito privado para o agro que estamos solucionando. Nosso mercado de crédito privado para o agro, eu falo agro como um todo. Então, trabalhamos na MP do agro, MP 897, que depois virou a lei do agro, a lei 13.986, e a gente corrigiu, eu posso dizer que a gente corrigiu graves falhas do mercado de crédito privado que o distanciavam do agro. E quais são esses pontos que a gente precisa trabalhar? Simplicidade. O nosso sistema financeiro é muito complicado para se operar para o agronegócio. Transparência. Nosso mercado financeiro não dava a transparência que o investidor precisa para rodar seus modelos de risco de crédito e poder estabelecer uma taxa de juros justa para quem vai tomar o dinheiro conforme o seu risco. Então, na falta, num mercado opaco como a gente ainda tem, mas estamos transformando do crédito privado para o agro, quem tem dinheiro para emprestar vai botar a taxa de juros lá em cima, cobrar garantias, índice de garantias lá em cima, porque, na dúvida, o mercado é assim, ou ele não acontece, ou se acontecer, vai acontecer numa forma muito desfavorável para quem precisa do crédito. E segurança jurídica. Então, a lei do agro deu uma turbinada na CPR, a CPR Cédula de Produto Rural, um dos títulos, o título mais usado para financiar o agro de forma privada e espontânea, fora daquela parafernália lá do sistema financeiro, exigibilidades e crédito rural oficial. Então, fora do crédito rural oficial, o crédito privado se dá basicamente com a CPR. Então, nós melhoramos a CPR e trouxemos como produto rural, de forma explícita, o lado verde, que é conservação de floresta, implantação de florestas, manejo de floresta nativa, manejo de floresta plantada, isso está tudo explicitado. Então, hoje, a CPR pode ser utilizada para produção verde certificada e também para produtos rurais verdes, que foram admitidos na lei, como eu falei, esses 4 produtos. Então, nós temos hoje um instrumento muito moderno, muito mais adaptado, um instrumento que pode ter qualquer garantia. Antes a CPR, a lei dizia, são 3 modalidades de garantia, mais o aval por uma construção interna da lei. Agora não, é tudo. O que o Estado tem que tutelar isso? Se um empresta dinheiro e aceita a garantia que o outro quer dar, qual é o problema? O Estado tem que dizer que não pode? Então, assim, a liberdade contratual prevaleceu nessa lei, é o grande princípio, uma grande mudança cultural, né? Nós devolvemos a iniciativa da contratação e cada vez mais vamos devolver as contratações de interesse da atividade empresarial para o privado, e a CPR, nessa primeira mudança, incorporou isso. Permitimos também, desculpe me estender muito, mas é porque esse tema realmente é muito importante.
Fique Tá, tranquilo, nós estamos para aprender. é possível a emissão de CPR em dólar, perdão, não gosto dessa expressão, emissão em dólar. É possível se referenciar a CPR em moeda estrangeira, qualquer que seja a moeda estrangeira, para qualquer produto que caiba na CPR, conforme a lei. Esse rol também foi aumentado. E para quem quiser comprar e quem quiser emitir a CPR em moeda estrangeira. Então, isso é uma facilidade. E, em suma, o que eu tenho para dizer para você é, já disse que lançamos o CBIL, nós temos toda a infraestrutura, temos hoje os instrumentos, temos o melhor aparato tecnológico do mundo de registro de títulos, o Brasil é referência mundial. Se alguém vai lá no BIS, bate lá. Onde é que existe uma tecnologia de registro de título, uma estrutura de registro de títulos financeiros, mercado de capitais, sofisticado que a gente deve se espelhar? Eles vão dizer Brasil. E o Brasil é a referência por questões históricas e estimulou, foi um efeito positivo dos problemas que a gente teve que resolver no passado, criar a melhor tecnologia para registro de títulos. Então, contamos com tudo, viu, Maíra? É só a gente juntar realmente as pontas e as coisas, se Deus quiser, vão acontecer. Legal. E como é que, puxando sobre isso, como é que o capital estrangeiro consegue acessar as nossas finanças verdes? Eu já dei uma colinha aqui, né? A primeira é poder comprar títulos com variação cambial. Isso é uma coisa importante. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que perseverar nisso. A nossa agropecuária possui mercado global. Então, a gente pode fazer aqui outro raciocínio simples, que é, dos 100% que o Brasil produz de comida, a gente exporta 1/3 disso. Então, a gente supre as necessidades internas com 2/3 e 1/3 é exportado. Se a gente passar a exportar mais, perdão, se a gente passar a produzir mais, o que vem acontecendo, o Brasil bate recorde em cima de recorde todos os anos sucessivamente, produção de qualquer coisa. Então, esse incremento de produção vai ser exportado, porque nós já suprimos as necessidades domésticas. Hoje está assim, 2/3, 1/3. Mas com o aumento de produção, a exportação vai crescer no nosso share. Daqui a alguns anos, certamente, o Brasil vai produzir mais alimentos para o mundo do que para si mesmo. Porque, é como eu te falei, a gente já supre 100% das nossas necessidades, estamos quebrando o recorde, graças a Deus, e vamos fazer isso. Eu fiz uma continha de quadruplicar a produção sem derrubar uma árvore, mas eu digo que em poucos anos nós vamos dobrar a produção, eu não tenho dúvida. Excelente. E precisamos entrar no mercado externo. Então, o que eu quero dizer com isso? Nossos mercados são os globais, nossas finanças têm que ser as globais. Nós temos, aí é uma crítica minha, 100% da minha lavra, os nossos mercados financeiros, mercados de capitais, eles são muito provincianos. Eu não sei o que acontece. Se a gente quer entrar no mercado globalizado, como inexoravelmente isso vai acontecer, a gente vai ter que acompanhar as finanças, vamos ter que conectar nossas finanças, a produção, o crédito com o resto do mundo. Se nós vamos produzir para o resto do mundo, é natural que isso também aconteça. Nós queremos que o real seja uma moeda internacional, uma moeda forte, mas complica a vida de quem quer operar aqui dentro. Então, como é que a gente vai estimular o contato do estrangeiro com a nossa moeda? Nós temos que rever isso aí. Nós temos que, de fato, sem perder a capacidade de monitorar para identificar atipicidades, a gente tem que abrir o nosso mercado, desburocratizar, facilitar. E nós temos ainda uma agenda para cumprir nisso. E eu digo até também em relação ao aspecto tributário. Nós temos um aspecto tributário que penaliza a entrada do capital, porque não tem o tratamento tributário que deveria ter. Mas isso é pauta nossa, a gente ainda tem um caminho a seguir e estamos alertas, já com os pontos monitorados, e se Deus quiser, conseguimos a primeira rodada com a Lei do Agro, vamos conseguir a segunda, o ano que vem. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. A gente já viu bastante mudança realmente com a entrada da nova Lei do Agro. Inclusive, aqui nas nossas lives a gente já discutiu diversos pontos, na verdade, da nova lei. Vamos continuar falando dela. Inclusive, lá no dia 14 a gente tem o meeting com a Conacred Digital. Agora, no dia 14 de julho, a gente vai discutir bastante também a nova lei. A gente já falou de CPR, a gente já falou de recuperação judicial, a gente já falou de uma porção de pontos, mas a gente sabe que tem muito para ser explorado ainda, né?
Recebemos uma pergunta aqui, José Ângelo, do Eli Mazilo, eu não sei exatamente como é o nome dele. Qual é a solução de acesso ao crédito das Green Bonds pelos pequenos produtores e cooperativas? E mais uma aqui junto dele também. Porque certificação não é um processo simples e nem barato, ele comentou. Então vamos lá. Eli Mazilo, obrigado pela pergunta. A agricultura familiar também está no radar das nossas finanças verdes. O mercado, para se desenvolver, a gente tem que fazer a expansão sucessiva. Então a gente começa com aquilo que o investidor está mais propenso a contratar. Hoje, o investidor internacional está mais propenso a contratar operações de tickets maiores pelas nossas primeiras sondagens. Mas nós pretendemos, uma vez deflagrado esse mercado, na esteira dele, começar a universalização das finanças verdes para o nosso agronegócio. E lembro que sustentabilidade não é só meio ambiente, é o lado social também. Então, a agricultura familiar, a agricultura de menor porte, tem um apelo muito forte do ponto de vista social e, sem dúvida, vai interessar o produtor rural, o investidor doméstico internacional. No primeiro momento, já que a escala é a palavra de ordem, a gente espera contar com o apoio do cooperativismo. O cooperativismo existe para isso, para fazer coletivamente aquilo que é impossível o produtor, o associado, o cooperado fazer individualmente. E nós temos grandes cooperativas de produção agropecuária que reúnem produtores, inclusive familiares. Nós temos as cooperativas de crédito, que são muito desenvolvidas no Brasil, vão poder fazer esse elo de ligação. Então a gente espera contar e vamos bater na porta deles, já estamos conversando. Além disso, temos as associações de produtores, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, e nós temos outras associações de produtores de menor porte, agricultores familiares, como a CONTAG, a CONTRAF, a CONFETRAF, a CONAF e CEAF. Por que eu falei essas siglas todas? Porque nós já estamos trabalhando com essas confederações. Vou fazer mais um anúncio, Maia, só um pequenininho aqui. Nós vamos intensificar o combate à venda casada do produtor rural. Nós fechamos também um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça. Já está marcada a nossa live, mais um anúncio, em dia 20 de julho, uma segunda-feira, 10 da manhã, com a presença dos ministros, porque nós vamos lançar a plataforma e orientar o produtor como reclamar para acabar com essa prática que precisa ser escoimada hoje do nosso sistema financeiro e que tanto atormenta o agricultor, especialmente os de menor porte. Essas associações muito sensíveis, estamos tendo uma relação muito construtiva com todas elas. E fechando aqui, voltando à pergunta, nós certamente vamos trabalhar junto as finanças verdes também para, como eu disse, universalizar e levar ao produtor de todas as escalas. Mas vamos começar nas mais altas, porque é assim que as coisas funcionam, mas com os anos nós vamos universalizar as finanças verdes. Excelente, excelente. Me fala uma coisa, José Ângelo, nesse tempo de pandemia, isso complicou a implantação das finanças verdes no agro? Como é que ficam os green bonds com o Covid? Mais promissores ainda, viu, Maíra? Porque o mundo vai demandar cada vez mais segurança alimentar. E a sustentabilidade no agro está absolutamente ligada à maior segurança alimentar, e eu vou explicar, vou dar um exemplo que é um exemplo também bastante presente hoje nas nossas discussões, que são as zoonoses virais. As zoonoses virais são a fonte de todas as pandemias que a gente tem vivenciado, as grandes epidemias, as influenzas, o HIV, o Ebola, SARS, MERS, HN, Covid, tudo isso, absolutamente tudo vem de zoonoses virais. Então, se você pega um organismo, né, vamos pensar avicultura, suinocultura, bovinocultura, e não faz um manejo adequado, não cuida do bem-estar animal, você está expondo aquele organismo a mais viroses, ele se fragiliza, como a gente aqui, e isso de fato acontece. Como é que se mitiga isso?
com, por exemplo, integração lavoura, pecuária, floresta. Qualquer foto, se vocês pegarem aí e entrarem, integração lavoura, pecuária, floresta, Embrapa, e ver as fotos, você imagina que o tratamento do gado é completamente diferente. Ele come capim, ele come a comida que ele gosta, ele tem espaço para se movimentar, ele tem sombra. Então, quer dizer, é um ambiente absolutamente perfeito, que cuida da rigidez dos animais e, com isso, diminui o risco de contaminação tanto pela lide, que precisa se ter com o bicho, quanto o consumo de sua carne. Aí come aquele troço, o homem tem contato com o vírus, é um vírus animal, muta, se adapta ao corpo humano e está feita a pandemia aí. E está ocorrendo de novo na China outra zoonose viral com o rebanho suíno deles. Há uns 2 anos atrás eles tiveram a peste africana, tiveram que sacrificar 40%, cerca de 40% do rebanho deles, que tinha na época 480 milhões de cabeças. Então aproximadamente 200 milhões de animais foram sacrificados lá e, pelo visto, não basta. Então, quer dizer, qual é a saída? Brasil, agropecuária sustentável e as finanças verdes induzindo isso. Por isso que eu não tenho a menor dúvida. Cada vez mais o Brasil aparece como protagonista. Agora, como potencial mitigador do risco de pandemia. Eu sou otimista, mas somos otimistas com consistência. Congelou a imagem aí, Ivo? Congelou, tá carregando aqui para nós. É, né? Mas a gente está ouvindo bem. Será que volta? Uhum. Não, para mim você faz como você quiser. Para mim a gente segue, se quiser me derrubar de novo. Você não machucou, né? Não machuquei daquela vez, não. Eu vou tentar de novo, porque assim a gente assiste você. Eu tenho mais duas perguntas. Vou te derrubar de novo, a gente entra de novo. Tá bom. Pessoal, vão mandando as suas perguntas, não esqueçam, a gente está aqui, a gente tem mais uns 20 minutinhos de live com o José Ângelo, então, estou adicionando ele aqui de novo. Então, mandem as suas perguntas, a gente recebeu mais uma pergunta agora, assim que ele conseguir conectar com a gente, eu faço essa pergunta, eu tenho mais umas 2 aqui também. Mas, por favor, façam as suas perguntas. Vamos aproveitar e tirar todas as nossas dúvidas, já que ele representa o Ministério da Agricultura, ele pode realmente esclarecer muitas das nossas dúvidas. Tá conectando. Bom, enquanto isso, se vocês ainda não viram o anúncio, daqui a pouco, quando a gente acabar a live, vão lá no Stories, vocês vão ver o anúncio daquilo que a gente tem de novidade para vocês essa semana. Eu quero bastante envolvimento, quero ver quem é que vai adivinhar os nossos nomes. Vou deixar no ar. Vou falar muita coisa nesse momento, não. E também lembrem-se que a gente tem o Meeting Conacred 2020, vai ser digital esse ano, no dia 14 de julho, tá chegando. Ele é exclusivo para quem já está inscrito no evento de novembro. Então, fiquem ligadinhos, podem entrar lá no... Ixi, acho que não deu muito certo. Vou tentar de novo, pessoal. Acho que caiu, mas a gente tenta de novo. Vamos lá. Meeting Conacred e também no dia 29 de julho a gente tem um webinar especial de recuperação judicial. Ele está bombando, pessoal. Se fosse você, se você tem interesse de falar sobre recuperação judicial, voltou, eba, sobre recuperação judicial, entender um pouco mais, aproveita, corre lá no site do Conacred, faz a sua inscrição, porque a gente tem vagas limitadas e assim, tá bombando. Todo dia a gente recebe uma avalanche de inscrições. Como é gratuito, a gente vai fazer uma live solidária. Então, pessoal, fiquem ligadinhos. Voltamos, desculpa. Aqui, tem uma pergunta aqui do Eli Mazilo. Não, tem uma outra pergunta do Ceandro. Me desculpa, gente, coloquem os nomes de vocês que a gente não consegue entender. Parabenizando o José Ângelo e falando, você trabalha com a hipótese de monopólio da CBI para chancela de títulos verdes para o agro ou mapa deve procurar e eu não consigo ver o resto. Não tem isso não. Hoje a CBI ela é a única. Então, por exemplo, o Banco Central dos bancos centrais, o BIS, ele tem uma normativa mais ou menos recente dizendo que as reservas internacionais, permitindo a aplicação de reservas internacionais em títulos sustentáveis, desde que certificado pela CBI. Então, ela naturalmente tem essa ascendência. Mas, lógico, se outros certificadores tiverem outra ascendência, mas a nossa agricultura tem que trabalhar, nós temos que abrir as oportunidades, certo?
Mas o nosso memorando de entendimento com eles é para desenvolver finanças verdes lato sensu. É lógico que eles estão dando a contribuição, fazendo um protocolo que não existe, lançando um plano de investimento, mas não existe isso, o mercado é meu, não. É lógico que não. A ideia é desenvolver o mercado de finanças verdes para o nosso agronegócio, assim como a CBI está fazendo com a infraestrutura do ministro Tarcísio, tem um memorando de entendimento nos mesmos termos, e nós somos todos muito generosos nesse mercado, porque o nosso ideal é que ele de fato aconteça. Maravilha. Desculpa, eu falei CBI, é CBI. Eu tenho uma última pergunta aqui. Enquanto a gente não recebe mais, eu vou até liberar o chat agora, pessoal, para vocês ficarem à vontade para perguntar pelo chat também. Também teremos material da live, então vou aqui colar para vocês, se vocês quiserem, ou pedir o material da live, fiquem à vontade também, vou pinar o comentário aqui. José Ângelo, e a partir de agora, quais são os próximos passos? O que a gente tem que fazer para acessar esses mercados? Como é que os produtores vão acessar? O nosso plano de trabalho está bastante claro nesse sentido. A gente vai dar foco inicial no investidor, como eu expliquei, na live do dia 22, não percam, 10 horas da manhã. E depois vai ser a CBI vai chamar, eu vou passar para vocês e você pode publicar, me ajudar na divulgação. A venda casada eu vou passar para você também, porque é muito importante o produtor reclamar. Nós vamos ter plataformas que ele vai poder fazer denúncia anônima. Nós precisamos disso para poder usar as medidas de coerção. Bom, então nós vamos trabalhar agora o investidor, dar um foco especial nele, mas todas as discussões trazendo também o ambiente de certificação e os produtores rurais. Todos têm que se conhecer onde aperta o calo de cada um. Depois nós vamos fazer a mesma rodada com as certificadoras, precisamos entender. A agricultura brasileira tem suas especificidades, é uma agricultura tropical. Então, muitas vezes, a ideia que se tem da atividade agropecuária vem dos climas temperados, mas nós tropicalizamos todo o modo de produção agropecuária. E isso precisa ser contemplado. E alguém fez a pergunta sobre a CBI será única ou não, mas nós vamos chamar todos, porque nós temos hoje protocolos específicos, para a soja, da RTRS, nós temos o algodão, da Better Cotton Initiative, BCI, quase parecido com CBI, BCI. Nós temos Rainforest Alliance, que é para o café, que faz para o café. Nós temos a Embrapa, que tem os seus protocolos. Nós temos empresa como Citaui, que faz, às vezes, customizado para o produtor que quer receber esse selo. Então, nós temos um ambiente maior, temos todas as auditorias, porque uma coisa tem o protocolo, outra coisa alguém lá na fazenda vê se segue o protocolo, é preciso da auditoria, todas as auditorias que trabalham com isso. Então, é um universo robusto. Nós vamos trabalhar com esse universo, trazendo investidor e produtor. E no final, produtor. Isso a gente espera fazer até o final do ano, as 3 rodadas. Para o ano que vem, começarmos os eventos de contratação, como eu disse, maior escala, e na esteira tentar universalizar até chegar os tickets menores, né? Então são esses os próximos passos e vocês vão ser avisados de todos eles. Excelente, olha, se você precisar de algum meio de divulgação, fique à vontade também para nos mandar os materiais e a gente divulga também aqui na página. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Sei que... José Ângelo, já quero te agradecer novamente, muito obrigada pela tua disponibilidade, por estar conosco, por trazer tanta novidade e esclarecimento sobre as finanças verdes. E estou aqui aguardando algumas perguntas de vocês, pessoal. Eu até liberei o chat aqui para vocês ficarem à vontade perguntarem também. José Ângelo, me conta uma coisa. Como que vocês veem, o mapa vê, ou você vê isso melhorando em muito o nosso crédito? A gente lida aqui no Conacred, a gente tem um público maior de concessão de crédito. Como é que esse público vai ser beneficiado com as finanças verdes? Isso depende das políticas desse público, né? O que hoje as instituições fazem é reagir a uma demanda, como eu falei, dos consumidores, que lá na origem da atividade, quando consomem roupa, quando consomem alimentos,
buscam a sustentabilidade. Então, o mercado tem sido puxado pelos consumidores. E essas teses têm sido adotadas pelos, por exemplo, pelos reguladores de todo o mundo. Então, os bancos centrais possuem um grupo para lidar com esse assunto, as finanças sustentáveis. Nós temos uma resolução do nosso Conselho Monetário Nacional, 4327, se eu não estou enganado, gente, vocês me perdoem, esqueci o número agora, da responsabilidade socioambiental. Então, o próprio, além dos mercados consumidores, os reguladores estão levando essa necessidade. Olha, quando você emprestar dinheiro, banco, quando você transacionar fundo, quando você comprar recebíveis, você olha para onde esse dinheiro está indo. E, por favor, coloque nas suas rotinas esses critérios ASG, da responsabilidade socioambiental, da sustentabilidade, questão de governança. É importante você fazer isso. E as entidades, as associações de classe, nada impede, a gente espera que façam, que estabeleçam autorregulação nesse sentido. Vocês, por favor, vocês reúnam seus associados, estabeleçam metas. E com isso o mercado vai crescer, por impulso dos consumidores e por impulso dos reguladores e das próprias empresas. Hoje, grandes fortunas, fundos, cotistas de fundo, eles também demandam, como investidores, olha, eu quero que, tudo bem, estou aplicando meu dinheiro, quero rentabilidade, mas eu quero que ele tenha um impacto positivo, né, nessas 3 pontos que a gente tem falado aí. Então, hoje em dia, é um movimento de conscientização que perpassa, como eu falei, me repetindo aqui, o mercado consumidor e os mercados financeiros, né? Mas para entrar nesses mercados, eu acho que, se você me permitir, foi uma pergunta que eu deixei sem responder, agora que eu me lembrei, por que é caro, né? Por que é complicada a certificação, né? Porque a certificação, a grande arte de uma certificação, ela atender o investidor e produtor. Se o investidor não tiver confiança naquele processo de certificação, ele não vai investir naquela atividade, não vai carregar recursos para aquela atividade. Então tem que ter um certo cuidado, exige um compliance, como se fala, uma preocupação com conformidade, com uma legislação bastante robusta, legislação ambiental, legislação trabalhista, aspectos sociais. Então, tudo isso traz uma complexidade para o processo de certificação que o torna relativamente caro. Isso é verdade. Mas se ele for impossível de ser atingido, o produtor também não entra, ele vai ficar nas finanças convencionais, nos mercados convencionais. Então, tem que se fazer um balanço. É isso que vai ser, até adiantando, a tônica da segunda rodada com as certificadoras. Eu já peguei protocolo que diz o seguinte: se derrubou uma árvore sequer, legal e ilegalmente, depois de 2008, depois de 2014, não entra em finanças verdes. Mas, pelo amor de Deus, você vai estar estigmatizando muitos dos produtores que, de fato, não estão 100% conforme com a legislação ambiental por conta de uma regra que simplesmente está prejudicando o meio ambiente. E o que a gente quer, além de viabilizar as boas práticas, reconhecer as boas práticas, é trazer a nossa agropecuária para a sustentabilidade. Então, temos que ter os investimentos de transição do que eles são para o que eles devem ser. Então, isso é uma parte importante. A gente precisa estreitar essa comunicação, esse canal de comunicação com as certificadoras, para que, de fato, a certificação seja, ao mesmo tempo, um grande indutor para que os produtores entrem no mundo da sustentabilidade e leve toda a segurança e confiabilidade para o investidor, para ele ficar confortável e investir na atividade. É um balanço que a gente tem que manter e procurar aí, né? Então, é por isso que é caro, é por isso que é complicado, mas se for excessivamente complicado, o produtor não entra. Então, nós temos que acertar aí o passo. Maravilha. Nós temos 2 comentários aqui. A Eli Mazilo falou: a própria pandemia mostra a importância de protocolos rígidos na produção de proteína animal, e o Brasil pode ser pioneiro. Excelente. E o Davi Télio falou para você falar um pouquinho mais sobre a integração lavoura-pecuária-floresta. Olha, essa é uma conversa técnica, né? Eu repito que eu conheço, eu leio, mas eu nunca tenho uma certa limitação. Minha área é mais financeira. A integração lavoura-pecuária-floresta, ela parte do seguinte princípio: há uma tecnologia especial para
o desenvolvimento de cultivares de capim. Então, são cultivares que possuem uma raiz profunda e elas aguentam um período seco. Eu estava conversando com o pessoal da Embrapa, eles falaram que até 2 metros, 3 metros a raiz chega. Então, terminou a chuva, parou de chover, o solo continua úmido. A umidade da superfície começa a sair e se mantém a umidade lá do fundo. O que se consegue é que, no meio da época de seca daqui de Brasília, o capim está verde, alto, e o boi está se alimentando. Então, a integração lavoura-floresta-pecuária, ela não é simplesmente uma intenção, ela exige pesquisa, recursos, e isso tem sido feito, né? Como eu falei, planta, na mesma hora que planta o milho, planta o capim, né? Na segunda safra, planta o milho, planta o capim, na mesma plantadeira. O capim, ele vai crescendo, mas o milho cresce mais alto e fica a espiga lá em cima. A colheitadeira colhe a espiga de milho e o capim está crescendo ainda. Então aí entra o boi, como eu disse, aí o boi se alimenta. E isso acontece no período de seca, porque a semeadura do capim junto com o milho ocorre no período de chuvas, quando se planta a segunda safra de milho, o milho é colhido, começa o período de seca e está lá o capim verdinho, entra o boi, come, depois planta soja. Certo? Então, com isso, a gente consegue as 3 safras. E do lado dessa rotação, possui a plantação de eucalipto, normalmente, ou alguma outra madeira de cunho comercial, e se faz a rotação entre o pasto, a lavoura, e do lado está a plantação de eucaliptos, onde o boi pode descansar, pode ter sombra. Então, cria um ambiente bastante amigável, saudável para o animal que está sendo criado ali. Então, basicamente é isso. Espero ter atendido. Opa! Opa, caiu. Caiu o celular, não fui eu dessa vez, não, foi só o celular. Espero ter atendido o Davi Telly, mas consultem o site da Embrapa. O site da Embrapa é excelente. Tá? Tecnicamente falando, é excelente. Olha, a gente tem aqui o Francisco Mitidieri, falou que está muito didático. Deus parabenizou o José Ângelo e falou para contar com eles na SFA São Paulo. Então, andei falando bastante. Francisco é companheiro de batalhas antigas, já estive lá conversando com o pessoal. Vamos lá. Ó, Francisco, promessa é dívida, hein? Excelente. Ó, pessoal, a gente tem mais... Ó, ele comentou aqui, isso mesmo, já é um economista com alma de agrônomo. Nós temos cerca de 7, 8 minutinhos, mais ou menos. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para o José Ângelo, fiquem à vontade nesse momento, porque já a gente, na verdade, vai acabar, né? A gente tem os 60 minutos do Instagram. Alguém tenha mais alguma pergunta, algum comentário sobre os Green Bonds? A gente já teve 2 anúncios maravilhosos aí. Do dia 20 vai ter uma live, dia 22 a gente tem outra live do Ministério, junto, reunindo outras pessoas, até provavelmente a ministra também entra, né, para abrir a live do dia 22. E isso, no dia 17 ela vai participar, ela e o ministro da Justiça vão participar. E tem um anúncio também no dia 14, parece que vai ter um evento do Conacred também dia 14, né? Sim, tá vendo? A gente tem um meeting Conacred dia 14 de manhã. Vamos falar de operações de crédito. Maravilha. Excelente. Pessoal, alguma pergunta? Mas a gente já pode liberar o José Ângelo, que já foi, como disse Francisco Mitidieri, foi extremamente didático. Eu agradeço imensamente, porque eu realmente aprendo muito também conversando com vocês. Ó, o Davi Telly falou parabéns pelo seu papel nesse processo de mudanças no agro. E é verdade, parabéns. Obrigado, pessoal. Tem feito um papel, a gente sabe o quanto vocês têm trabalhado no mapa para a nova lei, para a MP, enfim, para mudar um pouco e para que as coisas se ajustem da melhor forma possível no agro, para o crédito no agro e para tudo. A gente tem acompanhado isso desde... Não sou só eu, não. Não sou só eu, não, porque eu desenvolvo tudo a 4 mãos com quem vai ser objeto das políticas. Então, se a gente tem uma ideia aqui, a gente sai para a luta, vamos expor nossas ideias, expomos para o mercado privado e dou trabalho para todo mundo. O Davi é um deles. O Davi já trabalhou muito nas nossas planilhas Excel de mudança de lei e vou avisando para vocês, tem mais 7 leis para mudar e uma para ser criada. Já fiz as minhas planilhazinhas Excel, já apresentei para a ministra já comentou isso, inclusive, que vem a segunda leva para a gente dar mais efetividade
ao mercado de crédito privado. Estou só esperando eu terminar meus grupos de distribuição, ela liberar, porque já vamos fazer um monte de vídeo para a gente ver se é isso que vocês querem mesmo. Ó, o mercado está precisando dessas leis, tem alguma coisa que não está muito certa aí, para a gente fazer um melhor boneco. E quem sabe o ano que vem, a exemplo da Lei 13.986, a gente ter uma outra lei tão ou mais parruda para completar o serviço que a gente começou no passado. Maravilha, parabéns por esse trabalho desenvolvido. Eu sei que o agro segura e vai continuar segurando o PIB do Brasil. Então, o trabalho que vocês têm desenvolvido é de suma importância para o setor, com certeza. Para o Brasil como um todo, né? Para a economia do país. Pessoal, eu vou tirar aqui o chat, então preparem-se aí para o nosso momento print. Vamos fazer uma pose bem bonita, viu, José Ângelo, agora? O pessoal vai tirar uma print para poder postar no stories dele, né, para falar para todo mundo que eles estiveram conosco. Não esqueçam de colocar o arrobazinho, @Conacred, quando vocês postarem, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, pose. Já tiraram? Deu tempo? Precisa de mais um segundinho. Boa. Já vou liberar os comentários aqui de novo. Pessoal, não esqueçam de postar que vocês estiveram aqui conosco. Coloquem lá no stories de vocês. Adicionem o nosso tag aqui. Mencionem a gente. Mencionem José Ângelo também. Que com certeza é legal para a gente divulgar as nossas lives. A gente tem recebido profissionais de altíssima qualidade, de altíssimo conteúdo, como José Ângelo, outros vários. Esse mês nós somos agraciados com 5 quintas-feiras. Então teremos 5 lives no mês de julho, e começando com essa tão esclarecedora. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Alguma pergunta, algum outro comentário, ou já podemos liberar? A gente tem mais uns 2, 3 minutinhos no máximo. Acho que não. Bom, José Ângelo, te agradeço imensamente novamente. Muito obrigada. Obrigada por estar conosco. Obrigada por toda a tua didática, por explicar assim, minuciosamente como tudo isso vai funcionar. Opa, temos aqui uma do Davi. José Ângelo, já temos investidores internacionais negociando investimentos no CRA em dólar. Agora, Davi, foi uma pergunta ou é uma afirmação? Não, isso aí foi para eu comemorar aqui, porque a gente quer, de fato, abrir o mercado dos investidores internacionais. Eu tenho escritório de direito também que já disseram que começou. Estamos muito contentes com isso aí, Davi. Graças a Deus, a gente precisa abrir realmente nossos mercados para o capital internacional. Excelente. Obrigada, Davi, pelo comentário. Davi é assim um grande mestre no mercado de capitais, né? Principalmente dentro desse setor, lá atrás, desde crédito, afirmando. Muito obrigada, Davi. Então, vamos lá, de novo. Já temos investidores internacionais negociando investimentos em CRA em dólar. E nessa live, deixa eu só fazer um comentário que eu me lembrei aqui. Nós vamos levar produtor, a Liga do Araguaia, que já captou, são produtores que já captaram volumes expressivos em títulos verdes. Então, vamos tentar trazer alguns exemplos, alguns cases, para já ilustrar que é possível, né? Excelente. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, pessoal, por mais uma vez nos acompanhar. E todas as quintas-feiras, às 7h30, estamos aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, esperando todos vocês. José Ângelo, uma excelente noite para você. Muito obrigada pela tua participação. Grande abraço. Eu que agradeço. Tchau, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.